Aí, meus amigos do Brasil, aleluia! Saudades de vocês e eu estou muito feliz hoje de dividir um pouco da palavra de Deus com vocês. Sabe, é interessante para mim, é um novo tempo. Como a maioria de vocês talvez já sabem, né? Eu morei 15 anos no Brasil, então Deus me chamou para a Alemanha, estou morando aqui na Alemanha por 4 anos, fazendo coisas tipo novas e tal, e é um tempo muito gostoso, mas eu tenho muitas saudades do Brasil e da minha família brasileira, e eu quero poder ainda investir, sabe, na vida do povo brasileiro. Então, esse é uma coisa que Deus colocou no meu coração, apesar que hoje eu não tenho tanto tempo, talvez, de fazer, sabe, mesa pessoal com todo mundo, mesa pessoal, tipo, o conselho pessoal com todo mundo, mas são certas coisas que ao longo de todos esses anos são perguntas e problemas que eu escuto tantas vezes, Mark, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa dificuldade. Tá? Por algumas semanas atrás, a gente falou de profecia, como lidar com profecia, porque eu já vi tantas pessoas tendo dificuldades né, lidando com profecia. Alguém profetizou uma coisa que realmente não era de Deus e tal, e a pessoa quase destruiu a vida porque acreditava numa coisa. Então, eu fiz essas mensagens atrás. Então, depois a gente falou sobre avivamento, coisas de como é avivamento genuíno, como é que funciona. E essa semana eu quero falar um pouquinho sobre uma das coisas que eu tenho tantas perguntas. Marco, como que eu escuto a voz de Deus? Como que eu consigo ouvir bem a voz de Deus? Então, é uma pergunta muito importante e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Provavelmente vou falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. Faz mais uma introdução essa semana e a semana que vem fala mais sobre isso. Mas eu quero começar lendo um verso aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versos 10 e 11, que fala assim: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Então, nós entendemos isso. Primeiramente, existem muitos idiomas no mundo. Sabe, pessoas da América que falam inglês, a Alemanha que fala alemão, Brasil que fala português, sabe? Dos mundos árabes que falam árabe, sabe? Vários idiomas. Mas se eu não falo o idioma de alguém, eu sou estrangeiro para essa pessoa. Eu sou estrangeiro e eu não consigo me comunicar, não consigo me conectar com a pessoa. Sabe, eu vou usar um exemplo como até em missões. Eu comecei em missões alguns anos atrás e eu iria, sabe, começando a chegar, mas eu não consegui realmente conectar e viver verdadeiramente com as pessoas sem aprender a falar o idioma. Então, no início, eu aprendi espanhol para poder falar com as pessoas que eu estava ministrando nos países latinos. Depois, aprendi português para falar com brasileiros. Depois, eu aprendi alemão para falar com os alemães. Agora eu estou fazendo a escola de árabe para poder falar com o povo árabe. Porque, sabe, a Bíblia fala aqui, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala. E ele é estrangeiro para mim.
Amigos, eu quero dizer para vocês, eu tive tanta dificuldade com isso no início, quando eu comecei meu ministério no Brasil. Eu iria receber alguns missionários, amigos meus, para vir ministrar na minha igreja, ministrar para o meu povo, sabe? E eles estavam lá falando coisa e tal, e tal, e tal, mas porque eles não falavam o idioma das pessoas e não entendiam certas coisas, eles achavam que era a maior impacto, que eles estavam fazendo a maior coisa, mas eles saíram e eu estou 6 meses limpando a bagunça de coisas que foram mal comunicadas. Por quê? Porque eles não falavam português. Então, o que eu estou dizendo para isso? Para ser íntimo com alguém, nós temos que falar o mesmo idioma. E sabe, é a mesma coisa com Deus. Se nós queremos ser íntimos com Jesus, nós precisamos entender a linguagem e o jeito que o Espírito de Deus fala, o jeito que o Espírito de Deus conversa. Então, eu quero falar isso hoje. Nós que queremos ser íntimos com Jesus, precisamos realmente entender a voz do Espírito Santo. E nessa semana e na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós queremos entender de uma forma bem prática como Deus fala, como identificar, entender a voz de Deus. Como eu já falei, isso é uma das formas, uma das perguntas que eu mais tenho com pessoas me perguntando, é como ouvir a voz de Deus. Então, eu quero começar de falar uma coisa assim, sabe? Existe primeiro um equilíbrio. Quando é que eu preciso ter uma palavra bem clara, bem firme de Deus? Sabe? Então, existem pessoas, eu conheço pessoas, sabe, que eles vão no supermercado. Será que eu deveria comprar essa marca de pão ou essa marca de pão? Sabe? Então, chega aqui no iogurte. Será que eu preciso do Danone sem gordura ou Danone normal? Então, eu chego aqui no arroz. Será que eu preciso do Tio Ben? Ou eu preciso, sabe? Coisas assim, né? Senhor, eu posso comprar esse feijão aqui. Queridos, são certas coisas que Deus nos deu apenas livre-arbítrio. Você não precisa ter uma palavra de Deus sobre toda coisinha insignificante da sua vida. Agora, eu sei que tem pessoas que super espiritualizar tudo, né? Tudo é uma coisa... Sabe, existe a vida normal, que a gente consegue apenas viver a vida, exercitar o livre-arbítrio que Deus nos deu, tomar decisões e aleluia, e vai para frente. Se tiver uma coisa, se eu tiver uma necessidade, eu não preciso perguntar de Deus se eu posso comprar uma coisa ou não posso. Filipenses capítulo 4, verso 19, falou, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, são certas coisas, queridos, você não precisa de uma palavra de Deus, você não precisa ouvir a voz de Deus sobre toda pequena decisão insignificante. Sabe, você tem o livre-arbítrio, é um presente que Deus te deu para fazer uma escolha. Eu gosto mais dessa marca do que aquela, sabe? Não tem problema. Agora, pelo outro lado, sabe, umas pessoas que super espiritualizar tudo e querem ouvir a voz de Deus em toda pequena coisa, então, pelo outro lado, tem outras pessoas que apenas fazem o que querem, sabe? Fazem tudo o que eles querem com base na racionalidade humana.
Sabe, o jeito de tomar uma decisão aqui, baseado em vantagens e desvantagens. Sabe, se eu vou mudar para essa cidade, se eu pego esse novo emprego, é uma coisa aqui. São 4 vantagens, 4, 5, 6, 7 desvantagens. Então eu não vou fazer isso. Queridos, nós não tomamos decisões assim no reino de Deus. Você não pesa vantagens e desvantagens de tomar uma decisão importante na sua vida, da cidade onde você vai morar, o trabalho que você vai trabalhar, sabe, quem você vai casar. Essas são coisas você precisa de uma palavra clara do Espírito de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus em decisões dessa forma. Então, são coisas assim, desejos pessoais que podem atrapalhar o futuro, coisas importantes, sabe? Eu vou usar um exemplo aqui. Se eu preciso comprar um pão, eu não vou pedir para Deus. Eu não vou perguntar dele. Eu posso comprar aquele pão? Porque Deus já me falou. Sabe, Ele vai suprir as minhas necessidades. Se tiver uma necessidade, eu vou lá só compra. Sabe, eu não pergunto de Deus, porque Ele já me falou. Agora, se eu estou comprando um novo carro, ou um novo comprador, e eu já tenho um MacBook top, mas chegou outro, mas, sabe, uma coisa que eu não preciso, vou gastar dinheiro, eu pergunto a Jesus, posso comprar aquele novo MacBook? Eu sei que meus ainda funciona, mas esse está muito legal e faz isso, tal e tal. Ou eu estou comprando um novo carro. Senhor, meu carro ainda funciona, mas eu gostei desse aqui, eu posso. E nessas coisas eu preciso ouvir uma palavra de Deus. E eu pergunto, e às vezes ele fala, Mark, sim, pode comprar. Outras vezes ele fala, Mark, não pode. Fica com o carro que você já tem. Sabe, a gente precisa identificar isso. Por quê? Porque se tiver uma coisa assim, se eu estou fazendo a prestação todo mês para um carro, uma casa, uma coisa assim, e eu não pedi de Deus, eu não tive uma palavra dele, então eu sou responsável para manter todas essas prestações todo mês. Mas se eu perguntar de Deus, posso comprar um novo carro? E ele fala, pode comprar. Então, ele assuma a responsabilidade para a provisão das prestações desse carro ou dessa casa. Então, são coisas assim que precisamos ouvir a voz de Deus. Decisões importantes de quem que eu vou casar, sabe? Ou qual cidade que eu vou morar. Se eu estou com uma nova trabalho, qual a escola que eu quero enviar meus filhos. Essas são coisas que, sabe, nós não sabemos o futuro. Eu posso comprar uma casa aqui, talvez eu não sei, daqui a pouco vai vir um furacão, bum, derrubar essa casa. Ou talvez, sabe, um ladrão vai entrar nessa casa. São coisas assim. Deus sabe o futuro. Eu não sei o futuro. Então, coisas assim, decisões assim, não é para eu botar vantagens, desvantagens, não é para ser influenciado por emoções e desejos, mas são coisas assim. Eu preciso de uma palavra clara de Deus e Ele é capaz e Ele é disposto a me dar aquela palavra. Então, são umas coisas também interessantes. Às vezes, pessoas confundem a voz de Deus com os próprios desejos, as próprias emoções que eles têm. Quando Deus fala para você, e você tem essa impressão da voz de Deus, sempre vai alinhar com a palavra de Deus. Sempre vai alinhar
com princípios bíblicos. Por exemplo, e você vai rir disso talvez, mas eu não estou brincando, eu já tive essa situação com umas pessoas, eu estava aconselhando, falando, Deus não te mandou de trair sua esposa e divorciar ela e casar de novo. Né? Não, Deus me falou porque minha esposa é muito chata, sabe? Eu não vivo em paz, ela é muito chata. Então, Deus me falou para já divorciar ela, casar com essa que é mais doce, mais... Não, Deus não te falou isso. A Bíblia fala claramente sobre divórcio, sobre isso está contra o plano de Deus, sabe? Então, são coisas assim, precisamos entender primeiro. Quando estamos ouvindo a voz de Deus, sempre vai se alinhar aquela voz com a voz que é a palavra confirmada da palavra de Deus. Princípios bíblicos. Se Deus fala para você e você está ouvindo uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, então você pode ter certeza que você não ouviu certo. Não foi Deus que falou com você, sabe? Então essas são coisas assim, porque eu já vi umas pessoas que ficam, meu Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo falar, eu não sei o que ele está, e fica desesperado. Essas são as pessoas que eu quero ajudar nessas coisas assim. Mas eu conheço outras pessoas que eu ouvi Deus falar, e eles não ouviram nada. Sabe, eles ouviram uma coisa nas emoções, ouviram uma coisa na mente e confundiram, pensando que era de Deus, porque são coisas que vêm, sabe, dos desejos e emoções. Queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás. Hoje, nessa época da minha vida, eu já tenho desenvolvido uma experiência ouvindo a voz de Deus e, na maioria das vezes, eu não tenho mais dificuldade de ouvir. Geralmente, eu consigo tomar uma decisão com uma certa facilidade, na maioria dos casos. Mas, às vezes, quando chega uma decisão a respeito de qual eu sou muito emocional, eu tenho uma ligação muito emocional com essa decisão, sabe? Às vezes, então, eu tenho dificuldade de ouvir. Por quê? Deus sempre fala com você no seu espírito. Sabe, aquela parte mais interior, mais profunda. Ele sempre fala no seu espírito, ele não fala com a alma. Então, a alma é o quê? Os pensamentos, sabe, as emoções, o intelecto. Deus não fala com suas emoções. E se as minhas emoções estão gritando muito alto, essa natureza adâmica em mim, sabe, aquela parte de mim muito emocional e tal, e essas emoções estão muito fortes e envolvidas, então eu tenho dificuldade de ouvir. E exatamente nesses momentos que às vezes eu preciso jejuar. Por quê? Porque à medida que eu vou jejuando, então o Adão em mim, sabe, aquela parte, sabe, carnal em mim, fica meio fraco. Sabe, o Adão fica fraco, as emoções que estão ligados com esses pensamentos adâmicos ficam muito fracos, as emoções vão esmorecendo e, de repente, eu consigo ouvir a voz de Deus que está falando no meu espírito, naquele lugar mais profundo. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, talvez você está, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Sabe, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Mas às vezes você não está ouvindo aquilo que Ele está falando. Então eu tenho também pessoas que falam, Mike, mas eu não tenho confiança, eu não sou muito bom de ouvir a voz de Deus. Eu não sou muito bom de ouvir a voz de Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe, quando ao invés de ficar muito confiante, eu sou muito bom de ouvir a voz de Deus,
eu iria recomendar você, peraí, não, talvez eu não seja tão bom de ouvir a voz de Deus, mas Deus é muito bom a falar. Talvez eu não sou tão bom em ouvir, mas Deus é muito craque em falar. Sabe, se a gente tem esse entendimento, Deus é bom de comunicar, então a gente está procurando e realmente se esforçando e fazendo aquilo que é necessário para nos silenciar e ouvir aquela voz, você vai ouvir a voz de Deus. Como é que Deus fala? 1 Reis, capítulo 19, verso 11, 11 e 12, fala de Elias, né? Quando ele estava lá, ele estava desesperado, ouvindo, sabe? Ele tinha fugido de Jezabel e ele estava... e agora? Então ele subiu esse monte aqui, verso 1 Reis 19, verso 11, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa, mansa e delicada. Muitas vezes, queridos, nós estamos querendo ouvir a voz de Deus no fogo, ouvindo a voz de Deus no terremoto, que Deus vai falar de uma, sabe, ele vai mandar um fogo, ele vai mandar um vento, um furacão. Mas a maioria das vezes eu tenho aprendido, Deus fala conosco numa voz mansa e suave, uma voz mansa e delicada, que ele está falando não nas emoções, não naquela região emocional, mas ele está falando, sabe, num lugar muito profundo, é nosso espírito sussurrando uma palavra, sussurrando uma palavra de Deus para nós. Então, às vezes, é isso que nós precisamos reconhecer. Sabe, uma das coisas importantes para lembrar, existe um verso que fala assim, Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filhos é a palavra huios. A palavra grega é huios, que significa filhos maduros ou filhos já crescidos. Então, aqueles que são maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus, reconhecer que Ele está falando conosco. João capítulo 10, verso 27, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe, Jesus fala com suas ovelhas. Quantas ovelhas de Jesus tem por aí? Você sabe, a Bíblia fala que você ouve a voz de Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus. Interessantemente também, no livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Queridos, eu quero dizer para vocês, sabe, eu conheço pessoas que precisam tomar uma decisão, estão desesperados, liga para os profetas, onde estão os profetas? Eu preciso ouvir de Deus, pensando nessa mentalidade do Velho Testamento. Mas, meus queridos amigos, eu quero dizer para vocês,
aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus. E apesar que muito tempo Deus já falou através de profetas, mas hoje Deus fala através do seu Filho. Queridos, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer falar com Jesus, ouvir a voz dele? Sabe, ouvir a voz de Deus é ouvir Jesus. Deus fala através de Jesus. Como é, então, sabe, que eu consigo ouvir, mas eu estou desesperado, eu preciso ter uma palavra de Deus. Onde estão os profetas? Onde estão? Sabe, aqueles que têm uma vida diária de oração, todos os dias, passando um tempo significante na presença de Jesus, em adoração, em oração, sabe, em uma conexão, numa comunicação. Não tem problema mais de ouvir a voz de Deus, porque Deus fala no lugar secreto. Deus fala como? Através do seu Filho. Senhor, em nome de Jesus, eu peço nessa primeira parte, à medida que nós estamos falando a respeito de aprender a ouvir a voz de Deus, que aqueles que estão aqui recebem uma unção fresca e nova, que vem do Espírito de Deus, que capacita eles de reconhecer Jesus está falando e que eles conseguem discernir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre uns métodos bem específicos que Deus fala com vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.